Eu sou a Juliana Schaefer, médica oncologista do Grupo Oncoclínicas de Canoas, Rio Grande do Sul. Estamos falando hoje diretamente da SBOC 2024. E eu sou Juliana Fagundes, sou oncologista, também do Grupo Oncoclínicas de João Pessoa, Paraíba. E a gente vem trazer, então, os highlights e novidades em relação à oncologia torácica aqui do Congresso. Juliana, o que você achou assim, de mais importante para ser abordado aqui hoje em oncologia torácica? Eu acho que um dos temas bem importantes para a gente conversar hoje, que está bem em moda até pelas novas aprovações, tudo da Anvisa, é sobre os cigarros eletrônicos. Acho que é um tema muito em alta e que cada vez mais nós, oncologistas, pais, mães, médicos, né, e profissionais da área da saúde vamos ter que trabalhar bastante, porque a gente está vendo que realmente o número de pessoas que estão experimentando cigarros eletrônicos está cada vez mais precoce. A gente está vendo que pacientes, pessoas com entre 7 e 14 anos estão experimentando muito cedo, né, e que vem causando vários danos para a saúde. Óbvio que ainda não tem estudo específico sobre cigarro eletrônico e câncer, mas a gente sabe que dentro do cigarro eletrônico tem nicotina e outras substâncias cancerígenas que são comprovadamente, né, cancerígenas, e já tem alguns estudos em andamento com aumento de câncer de orofaringe, de pulmão, de esôfago, de estômago, entre outras. Além disso, a gente está com criança, né, experimentando nada mais é do que uma bateria. Eles estão fumando uma bateria, então... Exato, e é uma porta de entrada, né? Isso aumenta o risco de tabagismo depois, isso é cigarro, Na né? verdade, o cigarro eletrônico não deixa de ser um cigarro, né? É a porta de entrada para essas crianças de 7, 14 anos para ir para outras coisas. Uma batalha que a gente já tinha vencido, não totalmente, óbvio, mas a gente já tinha conseguido vencer contra o cigarro, mas agora o cigarro eletrônico, essa batalha só aumenta, né? E está vindo com outras doenças, a gente está vendo pacientes com 20 anos sem pulmão, né, com insuficiência respiratória, então é bem complicado e eu acho que mais do que nunca a gente tem que pedir para os órgãos responsáveis como a Anvisa que proibiram e manter essa proibição, né? A gente sabe que hoje em dia, por mais que seja proibido, a comercialização a gente encontra em qualquer lugar. Né? A gente vê nas ruas as pessoas usando livremente e essa proibição tem que ser mantida e tem que ser cumprida essa lei, né? Não, com certeza. E assim, o Brasil ele é muito elogiado pelo programa de tabagismo e é um retrocesso a gente pensar que na verdade a gente está diante de uma luta para uma liberação de algo que vai trazer isso de volta, né? Então realmente assim, acho que é muito difícil a gente combater, proibir o cigarro atual, né, o cigarro normal, mas a gente já conseguiu grandes feitos com o programa de tabagismo. Perfeito. E aí a gente vem com essa nova questão da tentativa de liberação, então realmente é o que nós como entidade, como médicos, a gente precisa orientar mesmo e seguir em frente. E achar que não é uma coisa que, né, que não é algo que é só uma balinha, é só uma diversão. Vai trazer danos muito perigoso, que vai trazer danos para a saúde, com certeza. Não, com certeza. Né? E aí, aproveitando o teu gancho, né, em relação ao tabagismo, uma coisa que foi muito bacana, até com a publicação de diretriz, né, brasileira do rastreio de câncer de pulmão e a aliança, né, a formação de uma aliança contra o câncer, que foi muito legal em relação às sociedades, né, junto com o grupo brasileiro e tudo mais, e essa tentativa, né, de trazer isso para a política, né, para poder realmente abrir a discussão para a questão do rastreio, que é algo muito importante. A gente fala muito sobre rastreio de câncer de mama, câncer de cólon, mas comparado ao câncer de mama, a tomografia de baixa radiação, ela chega a ter um benefício em relação ao diagnóstico, por exemplo, o que a gente chama de número necessário para tratar ou para diagnosticar, no nosso caso, né, 5 vezes melhor, né, 5 vezes menor do que para o câncer de mama. Que uma então, mamografia. Assim, exatamente. Então é algo que é muito mais eficaz. Então é algo que a gente precisa trabalhar, né? Hoje aqui foi conversado na sessão que reuniu essas entidades, né, as sociedades, sobre isso, e na verdade no planejamento, apesar de ter sido colocado até 2030, a gente não tem planejamento no Ministério da Saúde em relação a implementar absolutamente nada. Isso aí é algo que realmente a gente está tentando trazer. A gente tem dados muito robustos, né, uma redução de mortalidade de 20% no risco de câncer de pulmão. A gente sabe que ele ainda não pega, né, todos os pacientes,
Mas é um avanço muito grande, né? E não só diagnóstico precoce, né? Com intenção de cura, de redução de mortalidade, mas diagnóstico de DPOC, de doença arteriosclerótica. Então, talvez unir, acho que isso foi uma coisa que foi muito abordada. Com a sociedade de pneumologia, né? Com a sociedade de pneumo, de cardio, né? Com a intenção de realmente, porque quem vai fazer o rastreio não é um oncologista. Exatamente, isso eu acho que é um ponto bem importante, porque na verdade, quando o paciente com câncer de pulmão vai procurar um oncologista, normalmente ele já tem esse diagnóstico. Mais do que nunca, os outras especialidades têm que saber fazer. E muita, né, a gente sabe que tem a desinformação que raio-x às vezes é o suficiente, a gente sabe que não, que é necessário uma tomografia de baixa dose, que é barbada, é fácil de pedir, barbada é coisa de gaúcho, né? Que é fácil de pedir, né? A radiação muito próxima, muito baixa em relação à radiação usada anteriormente, então assim, muito seguro. E realmente que pode mudar paradigmas, né, na nossa vida. Então eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente em relação ao rastreio, né? A gente não só orientar todo o grupo de médicos generalistas, de urologistas, então eles estão envolvendo essas sociedades, o que é muito legal. Muito. Né? Mas também aproveitar, eu acho que esses sejos para realmente orientar a cessação do tabagismo, né? Porque a gente sabe que são tabagistas ativas de 50 a 80 anos, né? Ou que fumaram até 15 anos. Então, e que tem uma carga tabágica, né, já relevante. Então, isso a gente também aproveitar esse momento, né, para promover saúde também. Exatamente, né? E que é tão falado do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a gente também tem que falar do Agosto Branco, né? Exato. E promover esse agosto e a importância desses exames, né? Acho que nós, como profissionais, estimular e propagar essa informação, né, e brigar e lutar com as entidades para trazer isso com tanta importância quanto os outros cânceres também. Até porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença, ainda mais no câncer de pulmão, né? A chance de cura, se a gente pegar num diagnóstico inicial, um estadio clínico inicial, é totalmente diferente de um estadio clínico 3. Sem contar com as novas perspectivas de tratamentos neoadjuvante, tudo isso só vem melhorando esses índices, né? Então, quanto antes, quanto mais precoce realmente a gente conseguir pegar esses pacientes, melhores tratamentos a gente vai conseguir oferecer e maior a chance de cura. Então, temos que bater nessa tecla. Com certeza. Muito Lembra importante. que é o câncer que mais mata, né? Exatamente. É o câncer que mais mata. E mais alguma novidade que tu acha importante? Então, na verdade, acho que tem sido discutido muito a gente pensando em alta mortalidade, né? A maior parte dos pacientes ainda são diagnosticados com câncer avançado. A maior parte deles não vai ter, né, mutações acionáveis. E o que sempre foi, né, aquela coisa, como é que eu vou escolher o tratamento de primeira linha desse paciente sem mutação acionável? E antes era histologia, talvez no PDL1, carga mutacional, né, se ele tem mutação acionável ou não. Mas isso não é o suficiente. A gente sabe que hoje a gente tem uma parcela de pacientes, né, por exemplo, que já tem mutações de alto risco, né, mutações de gravidade identificáveis e que conferem uma insensibilidade, né, uma resistência primária e também uma resistência adquirida aos pacientes que usam imunoterapia. E aí, muitos trabalhos estão aí na tentativa de melhorar os desfechos desses pacientes, né? Então, hoje, a gente teve, na verdade, uma grande discussão em quem eu intensifico o tratamento. A gente tem aí uma sobrevida em 5 anos nos pacientes com o trabalho do Keynote 186, que é, vamos falar, o padrão, né? Combinação quimioterapia e imunoterapia. Nesses pacientes com mutações de alto risco, STK11, KEAP1, de 10%, né? 9%. E a gente vê que com a adição do CTLA4, né, isso tende a duplicar os resultados. É claro que não é cabeça a cabeça, isso tende a duplicar. Isso. Mas isso demonstra que a gente não pode tratar todo mundo igual. Não é só o PDL1. E câncer de pulmão é exatamente isso. Cada vez mais a gente está fazendo um tratamento bem específico para o paciente, para aquela doença naquele momento, né? Porque realmente as mutações, as coisas vão mudando vão se criando resistência e a gente vai ter que aprender qual é o paciente que a gente vai ter que intensificar o tratamento e qual que a gente vai poder ser botar um pouco o pé mais no freio, né? Exato. E aí, assim, em relação ao PDL1, a gente sabe que tem aqueles autoexpressores, mas mesmo nos autoexpressores a gente tem aí 20% de pacientes que não têm uma resistência primária. Então é muito importante a gente ter outras informações, né? Ainda hoje é um marcador que a gente usa, mas precisamos de marcadores... Não, com certeza. Hoje a gente tem muitas
muitas armas para poder melhorar a sobrevida do paciente. E naquele paciente que progride, né? O que a gente tem de novo para oferecer? Então, por exemplo, né, a gente tem uma novidade aí que são que é o Mariposa 2, né, que foi um estudo que foi aprovado agora em 2024, então, que é para pacientes que estão GFR mutados e que progrediram a osimertinib, né, para usar a amivantamab, agora trancou, a amivantamab, né, então, realmente os estudos são bem promissores, né, sobrevida livre de progressão com bons resultados de 6,3 meses em relação ao uso com quimioterapia, né, com carbo pemetrexed para pacientes, então, câncer de pulmão não pequenas células, EGFR mutado, que já progrediram a osimertinib. Então, os resultados são bem promissores, principalmente porque esses pacientes também progridem muito em sistema nervoso central. E a gente até então não tinha o que fazer depois do que a primeira linha, que é o osimertinib ainda, né? A gente tinha o que fazer depois, sem contar que normalmente quando esses pacientes progridem, eles progridem realmente em sistema nervoso central. A medicação realmente veio com um dado de sobrevida livre de progressão, tanto intracraniana, realmente com os dados bem interessantes e bem promissores aí para a gente usar, provavelmente como segunda linha, né, pós-progressão. Então, acho que é bem importante, porque cada vez mais esses pacientes vão criando novas resistências e a gente vai ter que ter mecanismos e, graças a Deus, eles estão vivendo mais e com mais qualidade também, né? E a gente fica na expectativa, porque é um esquema tóxico, né? Na verdade, exatamente, não dá pra gente esquecer, né? É uma medicação que na hora que a gente vai fazer a infusão tem que estar bem atento, o médico realmente tem que estar do lado, porque o risco de reação infusional é alto, a gente sabe que existe, né? Não é alto, mas existe, e de neutropenia também, e eventos tromboembólicos também, né? Então, acho que cuidando bem do paciente, orientando, a gente consegue oferecer, né? Bons desfechos e boa qualidade de vida também. Que é bem importante, né? Bem, a gente vai finalizar por aqui. Agradecemos nossa participação. Obrigada. Obrigada.